Quando você tenta explicar o que é terapia holística, o que são as técnicas que você trabalha no seu consultório, você sente que tem dificuldade de mostrar, de explicar e que as pessoas não entendem. Parece que você tenta falar e elas não conseguem compreender o que é a terapia holística ou como é o seu trabalho? Bem, hoje eu vou te falar do maior erro que muitos terapeutas cometem na hora de se comunicar com as pessoas. Nós vamos falar um pouquinho de comunicação e vamos falar também sobre uma estratégia muito legal que eu ensino geralmente quando nós temos evento online do Top Terapeuta, mas que eu vou ensinar aqui para vocês também. Inclusive, já se prepara que logo a gente vai ter evento do Top Terapeuta, a gente vai abrir as inscrições do curso também. Então, continua acompanhando para saber mais. Beleza? Bora então para as dicas, ou melhor, as top dicas de hoje. É muito comum as pessoas confundirem o nosso trabalho com religião, terem um certo preconceito. Às vezes, elas não entendem muito bem o que a gente faz, ou elas ouvem dizer algo por aí e elas começam a tomar conclusões erradas do nosso trabalho. Mas, como eu disse antes, existe um erro que muitos terapeutas cometem. E um desses erros está relacionado ao que eu falei num vídeo que nós postamos semana passada, uns dias atrás, né, Douglas? Foi na terça? Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas agora, recentemente, a gente liberou aqui no canal, onde nesse vídeo eu falo sobre como o terapeuta muitas vezes deixa de divulgar o seu trabalho para clientes e, às vezes, nessa coisa de ficar falando das técnicas, ele divulga mais para outros terapeutas. Esse vídeo a gente pode deixar a indicação para você assistir, porque eu acho que é bem legal, onde nós falamos sobre será que mais técnicas atraem mais clientes? E aí eu falo um pouco dessa questão da comunicação. Só que hoje nós vamos alinhar a sua comunicação de maneira que você vai saber como criar um esqueminha para falar para as pessoas do seu trabalho. E esse esqueminha tá aqui no quadro, já vou explicar para vocês como que funciona isso. Daqui a pouquinho já prepara aí para você fazer um print, tirar uma foto, né, ou pausar o vídeo para anotar isso aqui, porque isso aqui vai ser bem importante. Como eu disse, é algo que normalmente eu ensino somente para os alunos do Top Terapeuta ou em eventos do Top Terapeuta, eventos online. E agora a gente vai disponibilizar aqui para vocês poderem usufruir disso. Imagina o seguinte, imagina uma cena em que você entrou no elevador de um prédio e uma pessoa tá dentro do elevador. Vocês começam rapidamente a conversar e a pessoa pergunta o que você faz. E você tem 3 ou 4 minutos, talvez, para falar o que você faz. E ainda botei 3, 4 minutos. É muito, né? Porque elevador às vezes é bem mais rápido que isso. Mas vamos simular aqui que você tem 3 ou 4 minutos para falar o que você faz. O que você diria para essa pessoa sem pensar? Você sabe alinhar sua comunicação de maneira que você não vai ficar perdendo tempo falando de técnica, porque as pessoas não conhecem as suas técnicas, mas como criar uma abordagem que você rapidamente desperte o interesse da pessoa em querer saber mais sobre o seu trabalho. Porque a grande questão, gente, não tem nada errado em você falar das técnicas, mas é como eu estava explicando antes. Lá fora, no mundo normal das pessoas que estão precisando da nossa ajuda, geralmente, quase 100% das vezes, elas não sabem o que significa o que nós fazemos. Se você tenta ficar explicando isso para elas se perdem, porque não é a realidade delas. Não é o que elas estão vivendo. Você precisa criar uma abordagem que em 3, 4 minutos você fale do seu trabalho de uma maneira que aquela pessoa comece a trocar a orelha. Ela comece a pensar, o que a Kátia tá me falando? Que é isso? Me fala mais, eu quero saber mais. Porque quando a gente começa a querer explicar o que é Reiki, o que é Theta Healing, o que é barras de Axis, o que é constelação familiar, o que são essas práticas, não é a vida da pessoa. Ela nunca estudou isso, ela não conhece isso, provavelmente. Claro, algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, mas não é algo que faz parte do dia a dia delas. Então, elas se confundem. E aí elas olham pra você e ok, você falou sobre o que é, tá bom. Uma hora dessas eu marco um atendimento. Ou ela nem fala nada e ela vai embora e você não atrai aquele cliente para fazer algo com você. Quantas e quantas vezes aconteceu comigo na fila de um banco, na fila de um supermercado, em algum lugar por aí, em jantares, né? Eu lembro que isso acontecia muito em jantares, que daí eu tinha mais tempo para desenvolver a conversa. Meu marido, como sempre trabalhou em mercado, aí tinha aqueles jantares de premiação e coisas que às vezes a gente tinha que ir, né? E eu ia com ele. E aí era muito comum a gente sentar em mesas que a gente não conhecia ninguém. Inclusive, às vezes eu dizia pra ele, olha, vê pra eu colocar a gente em mesa que a gente não conhece as pessoas. Justamente pra eu treinar a vergonha de me expor. Porque eu também morria de vergonha de falar de mim, gente. Morria de vergonha de falar do meu trabalho, morria de vergonha de falar quem eu era. E aí eu já dizia pra ele, porque eu queria vencer esse medo. Eu não queria continuar tendo medo de me expor pras pessoas. Eu queria vencer isso. Eu nem gravava vídeo naquela época ainda. E aí eu lembro que eu dizia pra ele, vê lá no jantar pra gente sentar com pessoas diferentes. Eu não quero sentar com pessoas que a gente conhece.
conhece. Que normalmente não iam pessoas muito conhecidas, mas poderia acontecer de às vezes eles quererem juntar pessoas que se conhecem, né? E acontecia muito, era muito comum de a gente se sentar com casais, com outras pessoas que não eram do nosso convívio, né? E era muito legal, porque aí eu treinava isso aqui que eu vou ensinar pra vocês. Em 2, 3 minutos eu já despertava o interesse da pessoa que perguntava o que eu fazia, e aí algumas já pegavam o meu cartão ou o meu número de celular ou alguma informação pra poder marcar um atendimento ou saber mais. Então era muito bacana, porque eu já fui treinando isso há muito tempo. Claro que hoje em dia, né, eu tenho muito mais conhecimento do que naquela época, mas eu lembro que quando as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu geralmente não falava da terapia holística num primeiro momento, tá? Eu ia desenvolver isso depois. Douglas vai botar aí na tela pra vocês, e aí vocês conseguem anotar ou tirar um print da tela pra você saber como falar da terapia holística. Então você tá vendo aí na imagem o seguinte, né? Você tem que pensar, eu ajudo quem? Eu ajudo mulheres, eu ajudo todas as pessoas, eu ajudo crianças, eu ajudo alguém específico, né? Daqui a pouco, se você tem um público mais nichado, você pode falar desse público mais nichado num primeiro momento, né? O quê? O que você faz com essas pessoas? A melhorarem a depressão, a diminuírem a ansiedade, a, sei lá, resolverem problemas de relacionamento, como eu citei aqui, a melhorarem suas vidas financeiras, a desbloquear travas que as pessoas têm com relação a algo. O que basicamente é a principal transformação do seu trabalho, ou o que você costuma sentir e fazer com as pessoas? Através do quê? Através de algumas práticas terapêuticas, através das terapias naturais. Aí você pode até falar rapidamente da técnica, falando o nome, mas você não precisa ficar explicando o que é, deixa a pessoa te perguntar. Sendo assim, né, aí você fala dos benefícios, você explora mais as transformações, você fala de como os seus clientes se transformaram com relação a isso. E aí você pode até contar rapidamente algum caso de consultório, ou mesmo a sua transformação, se for interessante, né? Se você tem tempo para isso. Mas isso aqui é uma abordagem de elevador de 3, 4 minutos. Se você treinar isso aqui, escrever, você pode escrever 3 ou 4 e treinar isso. Falar isso o tempo todo, treinar com as pessoas, abordar as pessoas e falar, né, com pessoas conhecidas para você treinar, que você vai ver que realmente funciona, tá, gente? Isso aqui funciona muito bem, é um esqueminha que vai te ajudar para você melhorar a sua abordagem. Por quê? Assim, você conecta as pessoas com a realidade que elas estão vivendo, gente. O que as pessoas vivem por aí? Problemas de ansiedade, depressão, medos, dúvidas, incertezas, doenças crônicas, dores no corpo, enfim, elas estão vivendo uma realidade, elas têm um problema para resolver. Pessoas procuram profissionais para resolverem problemas, não importa a área que for. No nosso caso, as pessoas nos procuram para resolver problemas emocionais, para melhorarem dores no corpo, no caso das pessoas que trabalham com massoterapia, ou mesmo as pessoas que trabalham com yoga, florais. Essas pessoas, elas trabalham, esses terapeutas, né? Eles trabalham justamente para ajudar as pessoas na melhora do corpo físico, num condicionamento físico melhor, diminuir o estresse. Todos nós, na área das terapias holísticas, somos resolvedores de problemas. Na verdade, todos os profissionais do mundo resolvem problemas. O Douglas resolve o maior problema hoje, que é editar e gravar os meus vídeos. Ele que organiza aqui a câmera, ele que passa pro computador o vídeo, ele que edita, ele que organiza, ele que sobe pro YouTube, ele que posta no Facebook, ele que me ajuda a fazer isso. Então, ele tá aqui, ele é um profissional que resolve um problema e ele é pago por isso. Então, todos os profissionais, eu tenho as meninas que trabalham na área do suporte ao aluno. Então, essas pessoas, essas meninas, a Cíntia, a Gabriela, as meninas que trabalham nessa área, elas estão ali para resolver um problema que eu tenho também e que as pessoas têm, que os nossos alunos têm, que são dúvidas, dificuldades, que eles precisam de ajuda, enfim. Então, cada profissional na sua área está fazendo algo para resolver um problema de alguém. E nós, terapeutas, estamos mais na linha de resolver problemas emocionais, problemas corporais, né? Na verdade, no todo, porque a terapia holística atua no todo, espiritual, mental, emocional e físico, né? Mas, só pra gente relembrar isso, quando você cria uma comunicação em que você mostra que você conhece sobre um problema e que você mostra caminhos para a pessoa encontrar a solução daquele problema, isso ganha força, isso é poderoso. Você tentar explicar simplesmente o que são as coisas, o que são as práticas, o que são as técnicas, não desperta tanto interesse quanto como uma abordagem como essa. Então fica aí uma super dica para você saber e, por favor, pare de cometer o erro de dizer para as pessoas o que é o seu trabalho, simplesmente, sem criar uma abordagem que seja interessante, que conecte com a realidade da pessoa. O maior erro que os terapeutas cometem é que eles falam sobre eles mesmos, mas eles não estão abrindo para falar com a pessoa. Você tem que parar de falar só de você. Você tem que falar de você, encaixando o que você for
falar na realidade do outro. Afinal, nós estamos aqui para ajudar ou não? Olha que interessante essa mentalidade, gente. Às vezes a gente quer ficar falando só da gente, das nossas formações, dos nossos currículos, dos nossos cursos, do que a gente conhece e esquece que eu tenho que estudar a pessoa que precisa de mim. Você sabe quais são os maiores problemas da humanidade hoje? Você já estudou quais são os maiores índices hoje? As pessoas estão sofrendo mais de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. O que é o maior mal da humanidade hoje? Você já andou pesquisando sobre isso? Vá fazer algumas pesquisas e vá ver quais são as 3 maiores dores da humanidade hoje e vá criando conteúdos, abordagens e formas de falar com as pessoas para conectar com a realidade delas. É assim que a gente desenvolve uma comunicação que vai falando exatamente o que as pessoas precisam ouvir e não aquilo que é legal pra gente. Acho que essa dica foi ouro, hein? Se você guardar essa dica pra sua vida, você vai começar a divulgar e falar muito melhor do seu trabalho e as pessoas vão começar a te entender, vão parar de confundir o seu trabalho com religião, vão parar de criar crenças sobre o que você faz, porque você tá mostrando que você tem um potencial de ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas. Não é sobre você, não é sobre o terapeuta, não é sobre a terapia, é sobre como o terapeuta pode ajudar aquela pessoa que precisa dele naquele momento. Então, vamos tirar um pouco essa coisa do nosso centro aqui e vamos expandir o princípio da mandala. A gente começa estudando para conhecer e agora a gente tem que expandir, encontrar outras pessoas, buscar pessoas que querem a nossa ajuda nesse processo. Combinado? E olha, já se prepara, porque esses últimos vídeos tá sendo só uma pincelada do que tá vindo por aí no próximo evento online do Top Terapeuta, que vai acontecer muito em breve, a partir do dia 19, a gente vai fazer um super evento online e no dia 26 a gente vai abrir as inscrições. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se tiver em tempo de você participar, se inscrever com a gente, logo logo a gente vai anunciar, logo logo você vai ver na descrição dos vídeos também, mas é só você continuar me acompanhando nas redes sociais por aqui ou pelo Instagram também, que lá eu posto todos os dias muita coisa legal, e aí você já vai saber como você também pode se tornar um top terapeuta. Combinado? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Porque quem se interessa por técnica não é o cliente, são os outros. Engasgando. Eu já engasguei antes lá, né? Eu vou começar de novo. Eu falei nada disso. Eu falei de coisas que são comuns para a vida da pessoa. Então já aproveita aí, tira um print. O Douglas me tira aí da imagem um segundo. Opa. O que desligou aqui? Acho que... Eu pisei. Fui eu que pisei.